É iceberg do Brasileirão? Isso é maneiro? Olá, sejam muito bem-vindos Vamos a lá. mais um vídeo. E nesse mês vamos ver o iceberg do Campeonato Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato todos Vamos saibam ver, o que 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 é é um isso? vídeo de iceberg. Que porra é Mas essa? uma explicadinha rápida não mata Explica aí, ninguém. meu filho. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja a série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos esse vão vídeo é ficando maneiro, os tá? tópicos. Então, Nunca viu? já chega de enrolação, Mano, nunca vi, vambora cara. começar o vídeo. Ele vai falar todos esses tópicos? Fudeu. Eu gosto, hein? Ó, quem é esse aqui? Quem é essezinho aqui? O Campeonato Fredão. Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a Caralho, bem feito, arte, os caralho, mano. Quantas views tem esse vídeo? 315 mil, filho. Estourei, o futebol tá estourado. Vou até me inscrever, curte. gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Eu fui na despedida, mano. Aquele mosaico foi absurdo. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Conmebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém O até ano que eu hoje, nasci. na era dos pontos corridos. A Série B surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas Salve, também tiveram Miguel. vários hiatos. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Ilusão tem que pagar a Série B. Duvido. Olha lá. Times que nunca Ao caíram. longo da Fluminense. história do Campeonato Brasileiro, Fluminense. apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. Fluminense. São eles, São Paulo e Flamengo. Tá. Essa lista Vou tirar desse vídeo. Esse vídeo é mentiroso. vem ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e E Flamengo. Fluminense. Nas outras Filho divisões da também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar focado, sofrendo Miguel. um rebaixamento em breve. Tem que ser focado. Hoje a live vai até de manhã. Hoje Esse é não tem hora pra considerado acabar, um não. número mágico para escapar Mais do tarde, dependendo do rebaixamento jogo, até na Série A do Fortnite novo. Brasileirão. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Então, nem sempre esses 45 são suficientes. Vamos Em que 2009, o Coritiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos. Em 2013, o Fluminense teria caído com 46, mas teve o caso Everton e daí a Portuguesa acabou caindo com 44. E quem ia cair era esse daqui, né? Lembrando. Ó, todo mundo vendo, né? Se a Portuguesa não desce, quem que ia cair? Quem? Aí ninguém fala, né? Do tapetão. O Botafogo na temporada 2023 deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da história dos pontos corridos. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Isso é muito bizarro. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. Flaprés, E o né, Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência,
eles conseguiram levar a virada. 4-3 nos minutos finais da Vou contar pra vocês uma situação. Nesse jogo do Botafogo e Palmeiras, eu tava assistindo em casa. Aí o Botafogo fez os gols, né? Aí eu falei, quer saber? Foda-se, vou sair. Botafogo é campeão, não sei o quê. Aí eu fui pra casa do Guilhom, que é o que tava jogando Fortnite comigo. E embaixo da casa dele tem um barzinho. Quando eu chego lá, tava 3-3, viado. Aí eu, caralho, não é possível. E eu saí de casa, o Tiquinho só tinha sido pênalti pro Botafogo, tá ligado? E o Tiquinho ia bater já o pênalti. Então eu falei, caralho, o Botafogo já vai fazer 4-1, matou, mano. Moleque, quando eu chego lá, em um segundo que eu tô assistindo o jogo, o gol do Rafael Veiga, eu acho, sei lá. O gol lá da virada, mano. Aí, loucura demais, viado. partida. E daí Bizarro. em diante, foi só ladeira abaixo. Foi o Veiga que bateu a falta, né? Contra o Grêmio, venceu por 3-1 e de novo deixaram a vitória. Esse jogo também foi muito bizarro, viado. Que loucura, velho. Esse jogo é muito bizarro. Escapar. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino. Qual a sua opinião analítica sobre a volta do Ney pro Santos? Mano, eu já falei isso algumas vezes em live. É a história passando na nossa frente, mano. O Neymar vai voltar, vai jogar pra caralho, se vier bem fisicamente, né? Mas o Brasileirão é um campeonato pesado, as viagens são longas. Se ele voltar jogando pra caralho, querendo muito, e se Deus quiser bem fisicamente, porque também tem coisas que são alheias à vontade dele, porque ele apanha muito nos jogos e se lesiona, ele tem tudo pra vir muito forte pra Copa do Mundo, velho. E ele vindo muito forte pra Copa do Mundo, o Brasil melhora muito. O Brasil melhorando muito é postulante a título, velho. Vinícius Júnior, Rafinha, Savinho, tá ligado? Neymar é foda, mano. Se o Neymar quiser, mano. Ainda tem os brasileiros que estão jogando pra caralho. É Matheus Cunha, João Pedro, outros brasileiros que não estão tanto no radar, mano. O Murilo, zagueiro, né, eu acho. Mano, Danilo, sei lá. Que é do Nottingham Forest. Mano, sei que o Brasil vem forte. O Neymar voltando. Visão de carreira pro Neymar é tudo pra ele ser bola de ouro se for bem na Copa. Se ele jogar pra caralho na Copa, ele é bola de ouro. O Brasil ganhar, né? Bragantino tomou um gol de Viu o empate Real hoje? no O último Rodrigo é muito minuto. craque. Não vi. E já falei aqui, mano. O Rodrigo é muito craque. Muito craque, muito craque. E ele é subutilizado no Real Madrid. Contra o Santos. Porque ele é craque na ponta esquerda. Fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Concordo. Fora várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis bizarro, no campeonato, mano. o que deixou o Botafogo na quinta colocação. Ou seja, um primeiro turno de campeão e um segundo turno de rebaixado. Em 2020, o Peço perdão aos botafoguenses, mano. Pô, mas é foda demais. Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio. Ele jogou solto hoje, mais de meio de campo ofensivo, jogando de frente. É como ele tem que jogar, cara. E torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Joga Paulo. pra caralho. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente para o torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! 41 anos! Gol! Pepe, você tem que ver o vídeo da criptonita de cada time do Brasileirão. Depois eu vou ver isso. Dá pra eu ver agora, depois desse vídeo. Em Na verdade, eu quero 2019, ver... o Cruzeiro estava bem mal das pernas do Brasileirão e a diretoria não estava colaborando. Os jogadores estavam sem receber. Isso é bizarro. Teve até... Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time, Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, Fala, pra Zezé, arrumar é foda, recurso, né? sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente. Fala, Zezé. Você já, acertar o salário aí
E aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No final das contas, o Cruzeiro perdeu pro CSA Histórico. com o próprio Thiago Neves perdendo Inclusive, nesse mesmo ano, o CSA ganhou do Fluminense dentro do Maracanã de 1-0 e foi o jogo que o tal do Fernando caiu, né? o pênalti. E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos seguintes contra o CSA. O maior público registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da volta da final. Tipo assim, era meu sonho ir no Maracanã com um número assim, tá ligado? Só que de camarote, na torcida não tem condições, porque o pessoal falava que era tão... O pessoal não, o pessoal mais velho que eu conheci que ia muito ao estádio, o meu sogro, meu pai, o pessoal, que você, na geral, né, nos lugares, você ficava tão apertado que você sentia falta de ar, você passava mal. Que o pessoal ficava um em cima do outro, você não conseguia respirar. Muita gente passando mal, tá ligado? Mas devia ser muito foda, um estádio com 155 mil pessoas. Final do Loucura. ano de 1983, Com 70 mil já é bizarro, imagina com porra. onde 155.523 pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Já o menor público foi de 55 pessoas, 55 guerreiros que assistiram Juventude 2, Portuguesa, no Estádio Deve ser um Olímpico, clima absurdo, em realmente. 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi o Vasco e Paraná em Xiii. Cadê o Renato? Renato tava lá? São Januário, É. que só levou 71 pessoas ao Ninguém fala nada, tá? Isso aqui ninguém fala nada. Ninguém vai falar nada. Alô, Renato Vicente. Não vai falar nada. estádio. Ó, Essa foi eu, uma ó. das maiores partidas da história do futebol brasileiro, mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado E ninguém vai falar desse maestro aqui, não. Que jogou... O melhor jogador do Santos. Ronaldinho Gaúcho. Tô Logo aos brincando, 25 é minutos, meme. o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Esse Puskás gol é de gol absurdo, mais velho. bonito do ano. Um pouco que antes, pariu. o atacante David perdeu um Meu gol Deus. inacreditável sem goleiro. O Flamengo, David. nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti para o Santos. Elano tentou dar uma cavadinha, mas o goleiro Felipe defendeu e Fez ainda meteu uma embaixadinha. embaixadinha só para tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho. Sem dúvida, Mano, vai tomar no cu, mano. O Flamengo perdendo fora de casa. O goleiro pega um pênalti e sai fazendo embaixadinha, mano. Caralho, mano. eles, um golaço de falta passando a bola por Isso foi baixo da absurdo. barreira. Meu amigo David Braz. Quem tá ligado, tá ligado. Tudo nesse jogo. O mais puro suco de futebol brasileiro. Bizarro. No Felipe era ano de lunático 2022, psiconático. a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Felipe era Gama, muito maluco. Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida O ano que eu comecei a namorar com o Duda, eu fui no jogo. Vasco e Cruzeiro, cadê? No Maracanã, gol de Getúlio, 1-0 Vasco. como a Super Série B, Inclusive, nesse dia eu tirei foto com o Casemiro. por contar com a presença No ilustre camarote. de tantos times grandes. Deixa eu ver se O eu acho Cruzeiro foi o campeão, enquanto o Grêmio, Bahia e Vasco completaram as vagas de acesso. O Cruzeiro O jogou pra Sport caralho esse ano. acabou ficando apenas bem que era na Série B, sétima mas- colocação. E quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram pra cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Tá bom, 10º. Caralho, Goiás, Coxa, F. E cadê o tal do Botafogo? Cadê? Cadê o time o time... O time... Como é que é? Ah, tá aqui, porra. Esse é o ranking geral Inter Atlético. do Campeonato Brasileiro, Os somando carioca estão pra trás, né? Verdade é essa.
Os de São Paulo estão melhor. Dos pontos de cada Foda. vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006 e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. Ih! O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. Isso é um absurdo, foda-se. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros Isso é em absurdo. apenas um ano. Uma merda. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Isso porque a edição de 2020 Que dia maravilhoso. Um dos dias mais legais da história. terminaria apenas no início de Que 2021. dia lindo. Quando o Davinho saiu assim pra torcida, ó, dando dedo do meio, fazendo o símbolo lá da torcida lá do Palmeiras, do Vasco. Caralho! Que foi lindo. Foda-se. Esse é um termo cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1970 E os carioca que são bons no tapetão, né? campeões brasileiros. Tapetão é coisa de carioca, No né? dia Olha lá. 13 de dezembro, Ninguém vai falar nada, né? assim ficou a lista. Isso Gostei desse iceberg, tá desmentindo tudo. porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, Que isso? mas a princípio sem sucesso. Com isso, os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer Caralho, o Santos era demais do Velho Testamento. que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF, visando influenciar na eleição da entidade. Essa é possivelmente a maior polêmica do futebol brasileiro. E aqui não tem polêmica nenhuma, né? Infelizmente, o campeão de 87 é o Flamengo. Quem é o campeão de 87? Flamengo. Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir Ad! Qual é, João? Dropa o sub aí, né? de 80 para 24 o número de Dropa o times sub aí. para a temporada de 87. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os 2 finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas, o representante do Clube dos 13 na CBF era Lembra? nada menos que Eurico Miranda, e ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Os campeonatos aconteceram, e o Flamengo acabou campeão do módulo verde, da Copa União. Que era a Série A, né?
que era considerada na época a principal divisão, A pelo Série motivo A. óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Afinal, os dois já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os 2 finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional. Nunca vi isso. O campeão da Série A vai disputar com o campeão da Série B? Porra, é essa? Contra os 2 finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. É igual a Supercopa da UEFA, Supercopa da Comebol. Também é uma merda. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani Ridículo por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores, e não Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes, e em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife como o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87, mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Esse foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das 2 maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu 5º título brasileiro. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão, O Flamengo é chato pra caralho, mano. Tem que acabar esse time de merda. 87, a taça em tese deveria mal. voltar a ser do São Paulo. Só serve pra atrapalhar a Mas, por vida enquanto, dos outros. Ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Em 1986, aconteceu mais um episódio de desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF, naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Mano, a CBF é muito doente, mano. Que entidade esdrúxula. Por que não, né? O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. E esse foi o campeonato que deu início a toda aquela treta de 87 e a criação do Clube dos 13. O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país. Mas anos depois, foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange, que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Mano, o Brasil é uma bagunça do caralho no futebol, né, mano? Puta que pariu, mano. O clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011,
por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. Ridículo. Ridículo. Do mesmo jeito que até hoje é ridículo a gente não ter uma liga. Os times não conseguirem se juntar e criar uma liga de verdade, tá ligado? É muito escroto, mano. Não tem como a CBF, que é a entidade que monta o calendário, ser a mesma entidade que controla os campeonatos. Tem conflito de interesse. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos, mas na época tinham 24 clubes na primeira divisão. Por isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, com uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas contra o Bragantino, fora de casa ainda, na 20ª rodada. A melhor campanha na Série B é do Corinthians, em 2008, quando fez 85 pontos. Já a pior é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou Caralho, eu nem sabia que Caxias já tinha ido pra Série B. Somente 17 pontos. Durante a história do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta, mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010, e são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 vitórias e 7 empates. Caralho, feito tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Que tristeza com o pessoal do Inter, hein? Os colorados aí. Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso em 1984, logo no ano seguinte. Mas se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, pela Série D de 2023. Caralho, foi agora. Águas rasas. Vida rasa. Esse é um tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi vai começar Fluminense subindo da Série C pra Série A. Começar esse filho da puta falar aqui. Um atacante que se destacou. Eu não quero saber essa história, não era nem nascido, pode passar. No Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo, a goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Olha que várzea, mano. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola. Aí ninguém fala, né? Ninguém fala. Jogando pra lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido.
Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Mano. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver um modesto Malutron entre os melhores do país. Vale dizer que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria Gank os do pontos Renato. corridos implementados Boa em noite, 2003. tropa. Salve, tropa. Obrigado, Em geral que brotou. 1997, Boa o noite. Fluminense foi rebaixado. Pô, mano, olha a hora que esse filho da puta me dá o gank, mano. Logo agora, mano. Nem pra esperar 10 minutinhos, mano. 10 minutinhos. Olha a hora que ele me dá a porra do gank, mano. Que filho da puta, mano. Em 1997, o Fluminense Vou nem olhar foi pra vocês. rebaixado para a segunda divisão. E logo em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. Aí, mano, que desgraça, mano. Olha a hora que ele me faz a porra do gank, mano. Vai começar esse filho da puta aqui, C no teu cu. E paralelamente com toda essa treta do caso do Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, deveria retornar à segunda Vontade de divisão, passar. correto? Passa. Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, Vai tomar cujo no cu. Fluminense era um dos membros. É. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão direto para a primeira. A verdade é aquela, ó. Chat, tem um ditado popular. Antes chore a mãe dele do que a minha, né? Então, já que aconteceu aqui, vambora. Pulando a segundona. Apesar desse É máfia, salto, não, o não é de Fluminense máfia foi não, muito mano. bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar de seu módulo e sendo incorporado de forma Foi calculado pra te zoar mesmo? Renato, você é um filho da puta, mano. Ele fez isso mesmo, esse filho da puta, mano. definitiva à primeira divisão de 2001. A queda da A Lombra. final Aí. da famigerada Copa Fez? João Que Avelange filho da foi puta, disputada mano. entre Vasco da Gama e o até então Desgraçado, desconhecido mano. São Caetano, que na época tinha apenas 10 Aí na parte que mostra aqui que o pior público da história de São Januário é 70 pessoas, ele não aparece, né? anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. Ardiloso, A mano. partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário, mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que o alambrado cedesse, e vários torcedores feridos começaram a despencar no gramado. Isso é bizarro. O pai de Duda tava lá, mas não tava na parte que caiu, né? O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma, gerando um corre-corre que, somado à superlotação do estádio, fez o alambrado ceder. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte Pau não quebrou. houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. O Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo. Eurico, como sempre, abusado, né? Queria que foda-se. 170 pessoas lá, ó. Caiu a arquibancada e ele quer que o jogo continue. Pois não havia condição de se Filha decidir da um campeão mãe, né? brasileiro naquela situação. Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. Você que é 7-1 brabo, 7-1. Irresponsável. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia O que você faria se fosse o governador? Rebaixaria o Vasco pra Série C. da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco chegaram inclusive a voltar para o campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. São muito abusados, viado. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo, nós empatamos lá. A gente tem Mário Bittencourt, mano. Terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo, não houve... Não sabe, Romário. Caiu a arquibancada do estádio. 180 pessoas se fuderam. Não sabe qual o motivo? Precisa mais de quê, gente?
Jesus Cristo descer no meio do estádio e falar não vai ter jogo? Houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0x0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Vai, Mugué. Ah, ele aí! Foi 0x0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0x0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder, e ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2000. Eu não tô brincando não, chat. Não tô brincando com Jesus não, viado. Mas, tipo assim, eu quis pegar algo muito grande pra ter que parar a partida. Porque caiu a arquibancada, não para. E um no Maracanã. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano, inclusive, cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Aí, ó, era pro Vasco perder, né? Ninguém fala. Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. Tá perdoado, Pablinho. E Romário, que tinha Salve, saído de Matheus, campo tamo no jogo junto. cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Romário é pica, mano. Essa história é pica, Vasco SBT. Ainda falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário, e ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT Essa graça que ele fez, fudeu o Vasco 20 anos. estampado Essa na gracinha camisa. aí. E detalhe, Ele é brabo? Ó. Conheço muita gente braba, mas tem que ser muito. nem o SBT sabia. É. Eurico descreveu como uma homenagem. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, Bizarro. que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco. É. De corajoso o cemitério tá cheio. Fudeu o Vasco isso daí. Muito. Em 2019, o Santos venceu o Vasco por 3-0 em uma partida, digamos, Bizarro. infeliz do goleiro Bizarríssimo. Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos jogos que Isso transmite, daí eu lembro também. o craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de forma totalmente online em votação popular. Bizarro E isso. de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos mancada, o velho. craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável para a repórter que teve que entregar o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador Claro, pelo que idiotice. acontecimento. Depois tu pode ver o jogo do Corinthians com a Água Santa. Posso ver os melhores momentos. O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil. O que houve com o Sidão? Mano, ele frangou. Fez uma partida de merda. E aí na votação popular do craque do jogo ele ganhou, tá ligado? Os caras mó esculacho, mano. Aí na entrevista foram entregar craque pro jogo, pro cara que frangou, tá ligado? Muita mancada, mano. Tipo assim, E, portanto, é foda. estava É brasileiro, né, mano? Voto online. suspenso e não poderia atuar. Outra partida importante nessa história aconteceu Que porra de anúncio é esse de miojo? Drop o sub, mano. Drop o sub, drop o sub. no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 Pô, mano, não dava pra defender, viado. um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Essa foto aqui? Mas eles só saberiam disso dias depois. Por que ele fez isso, chat? Por que ele botou essa foto cheia de troféu? Everton entrou no lugar de Wanderson. A questão é que Everton também estava suspenso. Olha que Tinha sido absurdo. expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense.
Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos, e com isso entrava na zona de rebaixamento. Ninguém vai falar quem ia cair, né? Quem que ia cair no tapetão aqui que o pessoal fica enchendo a porra do saco? Calma aí, eu vou até voltar. Volta essa porra aqui. Calma aí, não sei mexer nesse caralho. Ó quem fez merda, ó. Porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada Ó quem anterior. fez merda. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. Isso, mano. Porra, Deus que me livre, mas caralho, mano, futebol profissional, você escalar um cara que tá suspenso é muito idiotice. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas Graças a Deus, escalaram errado. tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação quem ia cair? irregular de Ninguém André fala, Santos, perdeu 4 pontos. Ninguém E com fala. isso, entrava na zona de rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. Quem ia cair? Quem ia cair? Calma aí, ouve de novo. Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. Ah, tá. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível, pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, Porra, Portuguesa, o Flamengo ia cair, mano. Vai tomar no cu, Portuguesa, seus filha da puta. a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Ninguém fala nada. Mas nunca foi encontrada nenhuma evidência disso. Aí ninguém fala Todos os nada. envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi Nós pagou eles, incompetência cara. mesmo. Tomar no cu do Fla. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico, realizada no Fla-Flu envolvidos não. Quem ia cair o Fla. Todo mundo ouviu ele falando. Um amigo aqui desse canal que eu nem lembro o nome falou. Estádio dos Aflitos. O Não, Grêmio volta e lê não vou voltar porra nenhuma. precisava não. de um empate É para mentira subir isso daí, é ou fake uma news. vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Logo no primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem. Pega ele, dá um que soco resultou nele. na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. E só não foram 4, porque isso acarretaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11, com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível O torcedor do Inter devia estar... Porra! para qualquer um, não pro Imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, carrega a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda divisão pro Grêmio. Não tem a uma das estátua, não? partidas mais épicas da história do esporte. Inacreditável, com 7 homens em campo. Com 7 Não tem estátua dele, não? homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua Impossível. fé. Eu nunca vi disso. O mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária. Uma façanha que não Impossível. tem na história do futebol mundial. Gente, cadê a estátua dele? 37 minutos, 37 minutos, 37. Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Vamos dar a César, foi pipocada do Náutico, ó. Nessa época tinha muita mala branca, mano, porque não é possível. Porém, na final contra o São Paulo, o 0-0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2.
se consagrando campeão brasileiro. Categoria da E live tá em detalhe, Fortnite. Nesse mesmo ano, o Botafogo sei, depois eu mudo também essa foi porra. eliminado invicto. Foda-se. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga pro próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava Quando acabar o vídeo eu vou time mudar. por grupo. Que eu tava Fica a jogando até agora. curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito Pedro, tem mó até carinha hoje, de São Paulo. o Atlético Duvido. Paranaense. Tropa do Flu. Esse é um conjunto de operações ainda em andamento, Ah, merda realizadas aí. pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023 em que houve manipulação. Vários jogadores merda já aí. foram citados no processo. Faz o Grande L. parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos resultados. Já desses foi de organizada, Zero? Olha a minha cara de quem briga na rua. Olha o meu shape de quem briga na rua. Eu tenho cara, né, de briga de torcida. últimos anos. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Santos, filha da puta, né? O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser Tem que fazer rentável parte da equipe ódio. Mano, só se eu for armado com um fuzil ou com vários seguranças. e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, que se juntaram para formar o Paraná Clube, o J. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo, também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista, e Casa e Novo Horizontino, que faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes, o Ceni, do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni, talvez sejam primos distantes, quem sabe, e eu não sei mais o que falar, Tu tem cara de que joga beach tennis. Mano, eu só jogo mas tem futebol. que dar tempo para todos passarem pela tela. E Futebol realmente, olha, são muitos e times, falo merda na muitos internet. Jogo FIFA, O Fortnite. Brasileirão de 2005 ficou Ih, marcado por um escândalo merda de aí. manipulação de resultados que ficou conhecido como Máfia do Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. Caralho, O 7-1. campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional, mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas. Filha da Uma puta, derrota para o 7-1, Santos rapá. e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Aê, Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que Ai. fez explodir ainda mais toda essa polêmica. aí, não O que que vai pouco muito se absurdo. fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon Simulou. apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005. Já vou trocar, Inclusive Elias. em Banfield Acabando e aqui o Alianza vídeo eu troco. Lima. Falta Mas esses 3 esses minutinhos. outros jogos nunca foram refeitos,
simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, Olha a chegando merda a aí. ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Caralho! Estimam-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados por Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. O time que mais rápido caiu da primeira até a última divisão foi o Santa Cruz, que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço em tempo recorde. Qual time é mais freguês do Flu? Flamengo. Se teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. E em 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. O Flu foi da A pra C. Não. Qual que é a situação? Aconteceu um negocinho ali, mano. Uma briga ali que o Fluminense apareceu, tá ligado? É igual aquele cara penetra aqui na festa que aparece, vai ficando, é amigo da galera. Foi assim que o Fluminense foi ficando. Infelizmente, ele também só ficou um ano na Série A. Mas tudo bem, a gente perdoa. Lá ele, Heitor. Bom, galera... Tem time papai não, mano. Aqui é a tropa do Flu. Equipe ódio, né, que o pessoal fala.